Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. O objetivo do nosso quadro é trazermos os ensinamentos de Jesus, conectando com estudos científicos, capítulos de livros que hoje no nosso mundo moderno podem falar a nossa razão, conectando a nossa fé. Para isso, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, gratidão por mais essa oportunidade de aprendermos e crescermos. Pedimos a Tua bênção e a Tua luz sobre cada um de nós, sobre aqueles que nos cercam, para que possamos fazer o nosso melhor rumo ao desenvolvimento e crescimento íntimo e do nosso mundo. Que assim seja. Muito bem. Hoje, para nós darmos início, nós vamos ler as reflexões do Evangelho de Jesus Cristo, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o Evangelho de hoje é o Evangelho segundo Lucas, sendo Lucas, capítulo 24, versículo 11. Mas diante deles, essas palavras pareceram como que tolice, e não acreditaram nelas. A luz segue sempre. A perplexidade sugerida no dia da ressurreição do Senhor Jesus ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta as suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõe a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores da notícia de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados em praças públicas e ainda hoje são tidos como dementes, visionários e feiticeiros. É que na maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras de verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Que assim seja. Bem, nessa reflexão de hoje, Emmanuel nos faz pensar sobre aquele trecho do Evangelho onde nós trazemos, onde nós refletimos sobre como as mulheres foram ao túmulo de Jesus para encontrá-lo redivivo, ressuscitado, ou seja, o túmulo vazio. Nada ali tinha do corpo de Jesus e elas correram para avisar a Pedro e a outros discípulos o que tinham visto e o que tinha acontecido. E muitos não acreditaram. Porém, Pedro creu e foi averiguar o que é que tinha se passado. Ao chegar lá, nós sabemos no decorrer da história que eles encontram as evidências do que tinha acontecido, para posteriormente Jesus aparecer para eles. E eles encontram um mensageiro de Jesus que vem conversar com eles. E essa história vem nos falar, como Emmanuel nos reflete, sobre o mundo atual. Até hoje, e durante todos os tempos da Terra, é muito comum, sempre os escolhidos, ou pelo menos os que vieram com a missão de tentar trazer as verdades celestes a este nosso mundo, são criticados, xingados, desacreditados. Por quê? São verdades que falam a alma, ao coração. E a grande maioria das pessoas aqui no nosso planeta ainda está presa às materialidades, ao momento fugaz passageiro dessa encarnação,
que é importantíssimo e uma oportunidade bendita e única, mas que é um pequeno tempo na vida eterna da alma, presos às rotinas materiais e esquecem o essencial, ou não querem se preocupar, né, com algo que transcende aquilo que é perceptível pelos sentidos do corpo. Bem, seja qual for o motivo, vamos continuar por algum tempo recebendo injúrias, calúnias, descrença ou às vezes até um olhar de escárnio, ou seja o que for. Mas isso faz parte do processo. O importante é que cada um tenha a capacidade de sentir lá no fundo de sua alma o que toca, o que fala e o que é real. Porque o que é real não deixa de ser real porque as pessoas acreditam ou não. Todos um dia vão despertar e entender a verdade. Isso é o caminho evolutivo de todo ser criado por Deus. E é assim que sempre será. Como diz o Ricardo Mello, não precisamos acreditar na eletricidade para enfiar o dedo na tomada e levar um choque, né? Então, ela está ali, ela vai exercer seus efeitos, ela vai acender a luz, acreditando nela ou não, porque você não a vai ver com os olhos. E assim também é com o nosso espírito, é com os irmãos que nos rodeiam, é com a vida dimensional, que a ciência hoje cada vez mostra repetidamente a existência dessas diversas dimensões, né? E cada vez mais, apesar da nossa ciência ainda ser restrita e em grande parte materialista, nós vamos trazendo aqui para esse nosso debate como conectar o Evangelho com ciência e espiritualidade, tá bom? E hoje, para nós darmos continuidade às nossas reflexões, como nós encerramos as reflexões no nosso livro amado, Jesus no Lar, vamos continuar com um outro livro lindo, que eu espero que todos gostem também ditado por Néio Lúcio e psicografado por Chico Xavier, que é o livro Alvorada Cristã. E hoje nós vamos ler o tópico 1, Sigamos com Jesus. Maomé foi valoroso condutor de homens. Milhões de pessoas curvaram-se-lhe às ordens. Todavia, deixou o corpo como qualquer mortal, e seus restos foram encerrados numa urna, que é visitada anualmente por milhares de curiosos e seguidores. Carlos V, poderoso imperador da Espanha, sonhou com o domínio da terra e dispôs de riquezas imensas. Governou muitas regiões, entretanto, entregou um dia a coroa e o manto ao asilo de pó. Napoleão era um grande homem, fez muitas guerras, dominou milhões de criaturas e deixou um nome inesquecível no livro das nações. Hoje, porém, seu túmulo é venerado em Paris. Muita gente faz peregrinações até lá para visitar-lhes os ossos. Como acontece a Maomé, a Carlos V e a Napoleão, os maiores heróis do mundo são lembrados em monumentos que lhes guardam os despojos. Com Jesus, todavia, é diferente. No túmulo de Nosso Senhor não há sinal de cinzas humanas, nem pedrarias, nem mármores de preço com frases que indiquem ali a presença de carne e de sangue. Quando os apóstolos visitaram o sepulcro na gloriosa manhã da ressurreição, não havia ali nem luto e nem tristeza. Lá encontraram um mensageiro do reino espiritual que lhes afirmou: não está aqui. E o túmulo está aberto e vazio há quase 2000 anos, há mais de 2000 anos agora. Seguindo, pois, com Jesus pela luta de cada dia, jamais encontraremos a angústia da morte, e sim a vida incessante. No caminho de notáveis orientadores do mundo, poderemos encontrar formosos espetáculos de glória passageira. Contudo, é muito difícil não terminarmos a experiência em desilusão e poeira. Somente Jesus oferece estrada invariável para a ressurreição divina. Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado um cidadão celeste. Que assim seja. Lindo livro também, né? Reflexão belíssima de Néio Lúcio,
que nos traz essa verdade que lemos no Evangelho. Nós somos passageiros deste mundo e neste corpo. Jesus veio e transcendeu a matéria, nos ensinando o caminho de comunhão com o Pai. O Lúcio nos cita quantas e quantas celebridades vieram, fizeram, governaram, apareceram, deixaram os nomes escritos em livros, mas deixaram o corpo e não mais existiram como aquela celebridade. Apenas a alma continua. E hoje veneramos muitas vezes ou visitamos, dependendo de cada pessoa, cada religião, cada crença, os túmulos e os despojos corporais, os ossos, os restos mortais de cada uma dessas pessoas que passaram aqui. Com Jesus é muito diferente. Como nos ensinou Lúcio, Jesus tem um túmulo vazio. Ali não há ninguém ou restos de corpo, ossos ou sangue para serem visitados. Por quê? Porque, de acordo com o mensageiro de Jesus, no dia da ressurreição, lá não havia ninguém. Jesus havia ressuscitado e estava vivo, ou seja, ele transcende essa matéria corporal e vive eternamente no espírito imortal, governando os nossos rumos, nos amparando e auxiliando junto a Deus. E é isso que essa passagem vem nos chamar a atenção, para a gente aprender a ser esses mensageiros, esses viventes, esses cidadãos celestes. Cidadãos celestes são aqueles que estão aqui na Terra e sabem que estão aqui de passagem, vivem da melhor forma, dão a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas sabem que estão aqui para aprender, evoluir e passar. E aí não há tristezas. Quando Jesus ressuscitou, no túmulo dele não ficou tristezas e penúria, mas sim a certeza de que ele continuava vivo e de que todos os discípulos continuariam reencontrando com ele. E é assim que essa fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina nos faz pensar, sentir e viver, compreendendo que nós podemos fazer mais, que nós somos além desta matéria e que nosso espírito é eterno. Que nós então possamos fazer essa nossa parte de conexão e comunhão com o Pai para seguirmos o caminho de Jesus. Que assim seja. E hoje, para nós continuarmos essa reflexão, eu trouxe um livro para a gente refletir e não um artigo científico. E o livro de hoje é o seguinte: Jesus Remembered, o que quer dizer Jesus relembrado. Esse livro ele foi escrito pelo autor James Dunn. O James Dunn é um pesquisador que é considerado um dos maiores no estudo e na filosofia da história de Jesus. E ele escreve 3 volumes de livro que tem essa sequência, começando com esse o cristianismo sendo revisitado e revisto. E aí, neste primeiro volume de Jesus Remembered, ele vem contando a história de Jesus, como Galileu, a sua história na Palestina, traçando perfis e citando diversas bibliografias, tanto de evangelhos tradicionais, que nós temos aí dos apóstolos, que são presentes na Bíblia, quanto alguns evangelhos e informações apócrifas que estão aí, não inclusos na Bíblia, e faz uma rememoração com dados científicos, literários, sobre quem é e como foi o perfil de Jesus. Por que ele hoje é lembrado depois de 2000 anos, diferentemente de tantas outras pessoas que ficaram no esquecimento, e Jesus continua vivo na vida do mundo, renovando almas, crescendo e evoluindo nos corações. Lembrando que Ele é o nosso governador e que nós teremos aí, de uma forma ou de outra, que possamos ser de uma forma mais rápida e pelo bem,
a regeneração planetária, transcendendo esse nosso plano de provas e expiações para alcançarmos um mundo regenerado, tá bom? É isso. E para nós darmos encerramento, façamos a nossa prece. Senhor Deus de amor, gratidão pela oportunidade de aprendermos e crescermos com Teus ensinamentos. Abençoe e ilumine os nossos corações, olhe por aqueles que mais precisam e nos dê a força de continuarmos fazendo o bem, seguindo a luz, expandindo o Teu amor aonde formos. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.